sou Haroldo da Âncora e bem-vindo ao Fala Aí Mestre, o podcast do Âncora Group. Gente, hoje a gente está com uma turma aqui, uma dupla fantástica, apaixonados por estruturas, por patologias, por resolução. Olha, quando eu falo isso, eu estou pensando naqueles que são aqueles profissionais que cuidam de obras porque gostam de gente. Então, e entra a parte de visual e de segurança também. Estou muito honrado de estar aqui com o Felipe Lima, tá? E o José Luiz Martins, tá? Muito bem-vindos, queridos. Olha, estes caras são mestres mesmo, tá? Você vai ver o currículo deles, vai ser fantástico o que a gente vai estar fazendo aqui hoje, tá? Bom dia, como é que tá? Tudo bem? Meu amigo Haroldo, gratidão de verdade pela oportunidade de estarmos aqui com meu amigo Zé, com vocês. E vamos que vamos. Vamos embora. Aí. Gratidão. Tá? Então, começa falando para mim, Felipe, de você. Tá bom. Olha só, é sempre difícil falar de si mesmo, né? Sim, não é um desafio tão dos mais fáceis. Eu gosto de dizer que eu sou um esforçado e apaixonado por aquilo que a gente faz, né? A nossa área é a patologia das construções, que é uma especialidade dentro das áreas técnicas, engenharia e arquitetura, certo, dedicada a estudar os problemas, as doenças das construções para evitar e, se acontecer, para inspecionar, diagnosticar, prescrever terapias, ou seja, nós cuidamos das edificações. É isso que a gente faz. É o médico das construções. Basicamente isso. Então, dentro dessa linha, me graduei como engenheiro civil, antes disso como técnico em edificações, depois me pós-graduei em excelência construtiva e anomalias, atualmente estou cursando um mestrado lá no IPT. A gente vai construindo a nossa história de estudo, de preparação, né? Então, dentro desse caminho, hoje atuamos com consultoria em patologia das construções, temos o nosso escritório, o FSL, inspeções, diagnósticos, gerenciamentos, consultorias, e também nós temos a comunidade ADEPAT de patologia das construções, que é juntar essa galera do Brasil inteiro que quer trabalhar e que atua nessa área para oferecer networking, educação, empreendedorismo, juntar, né, todo mundo nessa área na qual nós somos apaixonados, grande Haroldo. Vale comentar que eu conheci o Felipe e o Zé Luiz em função até de um congresso que a gente participou, né, Zé? Exato. E depois eles me convidou para fazer um podcast. Foi incrível. Foi muito legal mesmo, tá? Mas que ótimo. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Estamos honrados, né? Zé, agora é você. Vamos lá. Chama o Zé. Chama o Zé. Chamou. Eu sou o José Luiz, né, engenheiro civil. Sou especialista em estruturas e patologias das construções. Hoje eu trabalho com o que eu gosto, né, faço por simplesmente gostar do que eu estou fazendo. Então, assim, a gente vai, encara o desafio e tira de letra, né? Então, isso começa desde pequeno, né? Sempre gostei da área da matemática, sempre gostei da área do desenho. Tanto é que hoje eu trabalho com conta e projetos. Então, estou numa praia assim que eu exalo a alegria de estar trabalhando, de estar ajudando amigos de profissão, porque assim, quando você vai no cliente, o cliente imagina assim, você é engenheiro civil, então você resolve tudo, né? Você faz tudo. Mas não, né? Tem um engenheiro que é de obra, um engenheiro de patologia, um engenheiro que é calculista e suas especialidades. Sim. Então, hoje, por eu ajudar amigos de profissão e os clientes, eu só tenho a agradecer e estar aqui nesse momento com vocês. Olha, é muito legal isso vocês falando e que pegou, Felipe, essa história do médico, né? O médico de construções. A Elô, da CIA de Projetos, ela falou que ela é a geriatra dos prédios. Isso. Tá? Porque ela adora um prédio velho, tá? E aqui você agora o Zé falando, né? Zé, você falou dessa história existem várias especialidades. Então, existe o dermatologista do prédio também, existe o ortopedista, existe o que cuida... O pediatra. O pediatra, é verdade. Tem. Tá? Edificação. E até o hematologista, Totalmente. né? A edificação, a gente assemelha a uma pessoa. É verdade. Isso não é de hoje. A gente conseguiu encontrar estudos sobre isso e chegamos até em Leonardo da Vinci. Ele era um patologista das edificações, ele era tudo, né? Não, aquele era tudo, né? Mas ele tem, dentro da biografia dele, um relato muito bacana que ele trata realmente disso.
que uma pessoa precisa de médicos para que ela possa se curar. E Sim. com o edifício exatamente o mesmo. Requer profissionais que estudem a fundo como é que funciona uma edificação, as bases de uma construção adequada, para que as catedrais, na época, fossem recuperadas. Aí você imagina, um prédio e uma pessoa, a estrutura óssea, a estrutura em concreto, a musculatura, as alvenarias, a pele, a fachada, Sim. os olhos, os ouvidos, as janelas e assim por diante. As instalações, então, nem se fala. Sim, Se a gente começar a pensar na complexidade que é um corpo humano e uma edificação, a gente começa a entender a necessidade de conhecer e de cuidar daquela edificação, meu irmão. Olha só, é bem por aí mesmo. É. E você falando de Leonardo da Vinci, realmente eu acho que ele versava em tantas coisas porque ele misturava tudo Sim. e separava tudo. Né? Ele conseguia fazer dessa maneira. Então, tem uma observação que a minha patroa é da área da saúde, né? Sim. E ela, quando vê uma apresentação da nossa área da construção, fala, pô, mas vocês utilizam muitas palavras da área da Termos. saúde, realmente Não por é? essa correlação. Sim, patologia, Estudo das doenças. não é verdade? Tá? Eu sempre brinco nas nossas palestras, quando dou palestra, nos treinamentos, que depois que inventaram a palavra patologia, nós nunca mais tivemos problemas. Só patologias, não é verdade? Boa, resumiu um pouco. Não é? Então, não, é patologia. Ah, não, porque apareceu uma patologia. Até a gente tenta trazer, e não está errado em falar, né, assim, no sentido prático, mas a gente tenta até organizar de uma maneira, importante deixar registrado, patologia é o estudo das doenças. Sim, E quando a gente vê a doença, identifica a doença, nós chamamos de manifestação patológica, sim. que é aquele de fato É o- sinal que É aconteceu. o sintoma. Exatamente. Então a patologia se assemelha muito à medicina. Sim. Ou seja, para mim, patologia não é o problema, é a solução. É verdade, né? É a especialidade que se dedica a não esconder os problemas, mas a trazê-los para a luz. Sim. E estando na luz, a gente consegue resolvê-los. E se resolvemos, a gente consegue, então, evitá-los. Eu sei que não é agora, mas a gente vai falar de fantasmas hoje também. Olha, tá tudo preparado para. Vamos Sim. ver o que vai acontecer. Fantasma em inglês, né? O pessoal fala de ghost, né? Isso vocês me ensinaram também. Fantome, né? Hã? Fantome. É o fantome, é o Olha fantome. só, exatamente. olha que legal, né? Um monte de coisas assim. Tá? Então, quando eu chamo vocês, quando eu chamo, né, o Felipe, tá? Eu vejo que o Zé Luiz, ele vai desde o começo ao fim, mas também tem o domínio nessa arte de descobrir os problemas, as patologias, os sintomas, né? Tanto é que o pessoal até usa muita expressão, né? Hashtag chama o Zé, né? O meu amigo aqui startou isso. Eu e virou criei essa meme, hashtag, chama o Zé. Sim. Você que já acontece? patenteou, não? Né? Não. Aí eu vou patentear, vou tomar dele, vou vender para ele. Chama viu? o Zé. Chama o Zé. Porque o que acontece? Eu sempre vou na expectativa, né? E sempre consigo estar ajudando no final. Então, assim, se eu não consigo solucionar aquela etapa, eu sei quem vai ajudar. E assim Sim. a gente não perde o circuito, o cliente sai satisfeito porque ele não perdeu a oportunidade de ser bem atendido. E assim a gente segue a carruagem. Aqui, né, fala aí, mestre. Sim. Tá? E dentro dessa ideia, nós precisamos unir os intervenientes da nossa construção. Sim. A construção, ela é feita para pessoas, Sim. para uso das Tanto pessoas. que eu falei que você gosta de gente. Tá? E a gente diz que cuidar das edificações é cuidar das pessoas, porque é para elas. Patrimônio, conforto, segurança. Sim. Vamos lá. Nós temos então que criar uma forma de organizar as informações a que todos entendam. Sim. Aqueles que usam, os clientes, usuários daquela edificação, que são leigos e não sabem tecnicamente, né, nem é para saber nesse sentido, os técnicos, engenheiros, arquitetos, doutores e tudo mais, mas nós também temos a mão de obra, Sim. também está ali parte, os fabricantes, e aí começa a ter todos os intervenientes. A nossa linguagem precisa ser clara. Você perguntou quando que um especialista em patologia entra no cenário, tá? Sim, Vamos justamente. trazer isso para a medicina. Vamos? Por isso que a medicina é importante, porque o nosso principal cuidado acaba sendo com a gente mesmo, com a nossa família, com o nosso cuidado. Quando que um médico entra na vida de uma pessoa? A vida toda.
Deveria entrar na vida toda e até antes, né? Mas acaba acontecendo. A questão é qual médico, qual especialidade e por qual motivo. Então, se nós pegarmos para explicar para o pessoal quem se dedica ao estudo das doenças, das edificações, pode atuar lá na fase de projeto, para poder, então, trazer consultoria para evitar os problemas, Sim. porque ele sabe aonde o calo aperta. Medicina preventiva. Construiu, entregou, precisa do pediatra. Sim. Ou seja, não vou esperar ter problema para chamar um médico. Não vou esperar ter problema na edificação para chamar um especialista. Que é a única, eu acho que é a única vez que você vai ao médico sempre mesmo é com o seu filho, e porque o pediatra pede de mês em mês, ou de período em período. E esse é um grande problema nas nossas construções. Sim. O bebê nasceu, tá ali. Começou a andar. Ele tem um acompanhamento muito próximo de cuidado. Sim. Depois espaça um pouco e lá na geriatria volta de novo. Sim. A nossa construção, a gente às vezes vacila, porque o prédio é novo, o apartamento é novo, a casa acabou de ser entregue. O que a gente faz? Não precisa fazer nada. Tá tudo novinho. Entrega para Deus. Aí você passa os primeiros anos sem cuidado. Sim. Então, sim, nós podemos atuar na prevenção. Existem mecanismos para isso. Inspeção predial. É uma inspeção preventiva. Sim. Se aparecer o problema, nós vamos atuar para diagnosticar. Mas aí nós somos os generalistas. Sim. Você vai no clínico geral para fazer. Então, por que eu chamo a Zé da nossa área? Então, eu estou ali como clínico geral. Faço a avaliação daquela edificação, identifico o que está acontecendo. Dependendo do tipo de doença, do que eu encontrar, eu vou ter que chamar um especialista. Eu posso chamar um cardiologista, eu posso chamar um dermatologista, eu posso chamar o otorrinolaringologista. No nosso caso, apareceu um problema mais sério em estruturas, o que você faz? Hashtag chama o Zé. Chama o engenheiro, né? Chama o Zé. Porque ele é o especialista em estrutura, que vai projetar um reforço, que vai projetar uma recuperação. E assim a gente vai construindo a nossa história com especialidades, meu amigo. Então vamos ver uma coisa. A gente tem, do mesmo jeito que você tem que estar se cuidando, se enxergando o tempo todo no seu corpo, olha, a gente vai usar isso o tempo todo hoje, né? Mas é uma relação universal de informação. Porque a gente até tem que... Os usuários, os clientes, os moradores, eles têm que começar a enxergar algumas coisas, tá? Apareceu um risquinho o autoexame. O autoexame. Apareceu uma rachadurinha na tinta. Peraí, um prédio novo talvez não é para acontecer isso, né? Ou então, a porta parou de abrir, está abrindo ou fechando com dificuldade. É muito sério isso. Sim. Né? E aí eu vou até daqui a pouco perguntar para vocês sobre a posição das fissuras e das rachaduras nas paredes. Que a gente fala que é assim é ruim, que é assim é ruim, que é assim é ruim. Eu não sei que lado é. Então, a gente tem... E hoje a gente está conversando não só para o auto especialista, o construtor, e sim para o usuário, né, o morador. Então, me fala onde ele consegue enxergar essas... Que horas ele vai chamar o Zé antes, né? Porque às vezes você está com algum pequeno problema que você vai no médico e fala, não é nada, olha, toma esse remédio aqui. E aquilo pode consecutir para uma coisa muito grande. Exatamente. Tá? Que horas tem que ir no urologista o prédio, sabe? Posso dar um exemplo em cima disso que o que acontece? Por exemplo, você vai no imóvel, uma casa térrea, vamos dizer assim, e aparece uma fissura na parede, no teto e na outra parede na mesma posição. Sim. Aí o que acontece? Por que aconteceu essa fissura, na verdade, né? Aí você tem que estudar, fazer a anamnese, né, da história da casa, o que está acontecendo ao entorno e como que é a região. Já tive caso que a casa estava na ponta de uma ribanceira, vamos dizer assim, e o talude estava se movimentando um pouquinho. Então essa fissura foi decorrida dessa movimentação. Outra, que foi um sinistro judicial, tinha fissura no teto. Aí o que era lá? Na inspeção constatamos que a vigota, em encontro com o EPS, né, tinha um baixo cobrimento. Sim. Então a fissura foi o encontro de dois materiais distintos. Então a resposta para a fissura, né, ela é diagonal porque é assim, ela é reta porque é assim, não tem essa
essa Não explicação. tem pior e não tem melhor? Tudo depende, cada caso é tem que ser estudado. Sim. Olha só. Né? Porque eu já ouvi, não, na diagonal o prédio está caindo. Sabe? Sim. Então deixa eu ir numa coisa. Recentemente, no carnaval, lá na Praia Grande, aconteceu lá que parece que um prédio... Né? Aquilo lá, será que não avisou antes? Por mais, vamos dizer, pode existir N situações, vocês já devem até ter as próprias conclusões de vocês, os especialistas, mas deve ter aparecido alguma coisa antes, né? Porque eu acho que eu vejo isso quando a gente está sempre alguém, não, porque apareceu um negócio ali, outro aqui, e as pessoas não enxergaram os pequenos sintomas. A grande questão é que esses sintomas que aparecem nas edificações, eles são comuns a vários problemas, Sim. dos mais simples aos mais complexos. Normalmente, dá sinais, até porque as edificações são projetadas para dar sinais. Há coeficiente de segurança para dar sinais. Porém, muitas vezes nós relaxamos e não damos a devida importância para esses sinais. Vamos trazer de novo para o nosso corpo humano? Sim. Muitas doenças graves, os sinais são os mesmos de doenças que não são tão graves. Sim. Se aparecer uma febre na gente, aí acordou de manhã com febre, é bem provável que a gente vai tomar um antitérmico. Sim. A gente não vai direto para o médico. É. Mas febre pode ser tanto algo passageiro ou está indicando uma grande, grave infecção. É. E você tomar um remédio pode mascarar a febre, mas não tratou a infecção e ela só vem a piorar. Tá. Ou seja, relaxem. Uhum. Em qual sentido? Hoje eu tenho plena convicção que um edifício, condomínio, onde seja, tem vários moradores, proprietários, corresponsáveis por uma edificação. Não tem porquê eles não ter um assessor técnico Sim. constante que vá fazer essa análise. É super viável para isso. Qual fissura é mais importante ou menos importante? Qual sintoma é mais importante, menos importante? Vamos lá. Uma pinta e uma mancha pode ser nada ou pode ser um câncer de pele. Sim. Você, sozinho, olhando no espelho, não vai identificar. Se você for no médico, o próprio médico, olhando, também não consegue com clareza identificar. Pode ser que ele peça uma biópsia para aqueles que ele tem uma relação. Fazer um exame. Exatamente. Pode ser até um ultrassom, um líquido Exatamente. penetrante, essas coisas. Ou seja, anomalias que a gente chama, Sim. coisas diferentes do normal. Viu na sua edificação algo diferente do normal? Subsolo de prédios, corrosão de armadura, fissuras, desplacamento do concreto, infiltrações, são sinais para um problema de início, mas também são sinais para um problema como esse do edifício da Praia Grande. É. E nós vemos muito, é raro, mas acontece muito, né, Zé? E em subsolos, que a armadura está exposta, corroída, pintaram de preto para esconder. Que está tendo uma infiltração, o problema é pingar no carro, colocar uma calha e captar a água. No meu prédio, quando eu morava em São Paulo, aconteceu isso. Eu não vou Tem falar um- que eu era o síndico, não. Não, Tá? tem uma Mas- fissura, passa uma massinha corrida e repinta. Então nós mesmos maquiamos os sinais que as edificações mostram. Sim. Não, olha, aí eu tô. Você é da associação, do grupo de profissionais dessa área. Você já, eu vou te perguntar, não À sei, vontade. acabei nem. Será que você já pensaram em eventualmente ter algum tipo de curso? Ó, vou criar uma comissão. Ó. Hein? Ó, olha lá. Vamos lá. Tá? Tipo de ensinar as pessoas a enxergar essas coisas, não resolver, enxergar. Se tem ali, se tem aqui, talvez para síndicos, para zeladores, para profissionais de administradoras. Eu não sei se existe alguma coisa assim. Ó. É um campo bem fértil, não? Sim. Tanto é que a gente atua nessa área forte, que é trazer para perto os usuários, os clientes. Sim, E basicamente são os gestores condominiais. sim, Ou seja, além dessas atividades, a gente se dispõe. Eu sou o diretor do núcleo de engenharia da Abrasconde, Associação Brasileira de Condomínios. sim. Então nós estamos constantemente nos eventos, nós damos aulas para cursos de síndicos, nos cursos de síndicos há disciplinas técnicas, nós vamos nos congressos, nos eventos, muitos,
para levar esse conhecimento. Então tem sim esse movimento, muitos profissionais já estão dentro desse movimento para alertar e para treinar essas equipes, para poder avaliar. Mas o fato é que requer hoje o que nós chamamos de assessoria técnica condominial. Sim. Um condomínio, você já foi síndico? Já. Tem uma administradora? Tem. É opção ter ou não ter? Não, é uma opção. Podia ser Mas- opção própria. Mas normalmente já se tem. Já. Normalmente tem uma assessoria jurídica. Sim. Dificilmente hoje você não vai ter. Eu tô com duas pernas, falta a terceira. Falta. Uma assessoria técnica, É. tá? Eu lembro quando eu era síndico, inclusive, tinha uma vez por mês ia uma pessoa lá que falava assim, a luminária está enferrujada, o extintor está descarregado. Não, eu nunca vi, olha, eu vi um vazamento ali. É. Eu vou contar até um exemplo. Nós tivemos um problema hematológico, vamos falar assim, no prédio. Quer dizer, a gente só descobriu que um ficus tinha entrado por toda a parte de ralos do térreo na hora que ele estourou o cano e saiu na garagem, né? Que é uma situação, é uma patologia também, não é? Problema. E aí nós descobrimos que na minha casa eu nunca mais pus ficus, porque onde ele achar um cano ele vai procurar, né? E era um negócio assim, virou um tronco, né? Canos de 100 milímetros com um tronco de 80, Isso é inspeção preventiva, é a manutenção preventiva apareceu que vai qualquer- cuidar. né? Então a gente tem que... Então, mas um detalhe, não inventei o ovo de Colombo e não vou ganhar uma comissão, porque você já Não, faz isso. já fazemos, Já faz isso. mas precisamos avançar. E a ideia de trabalharmos coletivamente é porque você tem experiências que eu não tenho. Sim. E vice-versa. Nós complementamos. Então, todos aqueles que tiverem à disposição de participar disso, como a DEPAT, nós assim o fazemos. Sim, Então, amanhã nós vamos construir uma história juntos, vamos levar esse conhecimento juntos, vamos ampliar isso. Vamos trazer os usuários para perto. E não só eles, também as equipes de obra. sim. Eles precisam ter mais informações técnicas vindas da nossa parte. Não só use tal chumbador porque é esse ponto, é aquele ponto. Não. Explicar o motivo. Por que ele tá lá? Por quê? Por que eu tenho que limpar o furo? Não é só uma regra de catálogo ou de manual, mas o motivo por trás disso. Quando as pessoas entendem, quando o cliente entender o motivo por trás real, quando o mestre, o pedreiro entende o motivo real daquela utilização, o cone de expansão, o bulbo de pressão, quando eles entendem, eles passam não mais só a fazer porque alguém mandou numa regra técnica, Sim. mas porque eles também agora compraram a ideia. Eles fazem porque tem que ser feito. E aí nossa construção passa a melhorar um pouco mais. E cada vez mais eles procuram zelar pela excelência da execução do trabalho, porque eles sabem a importância daquilo que ele está fazendo. Ah, é apenas um chumbador mecânico. Mas não é só um chumbador, ele vai ter um baita trabalho por trás daquilo. verdade. Então, a gente parte para uma outra concepção daquela solução. Nós desenvolvemos agora um parafuso para perfis de steel frame engenheirado. É um negocinho desse tamanho, mas ele segura o prédio inteiro. Eu vou te mostrar depois ali, tá? E aí o trabalho que dá isso é muito sério, né? Sim. E a gente sempre fica ligado. A gente dá âncora, e principalmente eu como gerente de produto, apareceu um problema. Opa, minhas antenas ligam numa Claro. situação. Porque Vamos eu estudá-lo. como eu falei, sempre tem gente. Quando você tem uma fixação, vai ter alguém em cima, embaixo e até dentro daquilo que está sendo fixo. Então você tem que ter uma situação muito sério isso. Sim. Mas eu queria falar uma coisa, a gente está falando de corpo humano. E antes da gente conversar, o Zé Luiz estava me contando sobre uma cirurgia plástica. Vai fazer, Zé? Não. Fazer um botox. É. Um enchimento. Porque e a gente vê muitas patologias acontecendo também. A gente vai entrar depois nas coisas mais comuns, mas em função de cirurgias plásticas que vocês fazem nas construções, não é? Você acabou de falar, vamos tirar uma piscina infantil e vamos agregar ela na adulto. Ou então o pessoal, não, vamos fazer um pergolado aqui ou um puxadinho. E você vê puxadinhos e puxadões acontecendo em obras grandes, né? Sim. Tá? E isso também tem que ter. É um mercado hoje que chama de retrofit. Sim,
tá? Enfim, nós podemos ter retrofit dos revestimentos, né? Vamos lá, harmonização das nossas fachadas. Sim, você harmoniza a fachada hoje em dia. Né? Retrofit É o Botox, de ambientes. É o Botox. Você tem hoje edifícios que eram para um tipo de uso e vão passar a ser outro tipo de uso. Você está falando do MASP. E aí requer um estudo de resistência, de cargas, de reforço. Então, as nossas construções, elas não precisam ser demolidas necessariamente, reconstruídas. Elas podem passar por um processo de rejuvenescimento, de reforço. As cirurgias, né? Chamamos de retrofit. Aí sim, precisa de uma área técnica mais especializada, estrutural, para avaliar as questões estruturais. Aí une com a tecnologia, porque quando entra nesses aspectos, fixações, chumbadores, vão fazer muita diferença para você conseguir unir sistemas diferentes, uma estrutura construída há 50 anos, com uma fachada leve, renovada, atual e tecnológica. Sim. O mercado precisa estar próximo dentro desse cenário. Eu cheguei a comentar com você o retrofit do Shopping Eldorado, né? Sim. Que as placas de granito gigantescas eram coladas com argamassa. Eu nem sei se era cimento cola naquela época. Não. Uma delas soltou, desceu, entrou pela vidraça, sorte que foi de madrugada. E varou o térreo e caiu no primeiro subsolo. Você imagina se tem alguém lá. E depois a estrutura era tão robusta, e naquele tempo o pessoal falava assim, não, vamos usar 10 quilos de concreto, põe 12. Hoje não, o pessoal trabalha Cada justo, vez mais as edificações estão muito esbeltas, tem consumo porque a tecnologia mudou. mudou. A capacidade de cálculo, né? A gente consegue refinar cálculo Isto. e deixá-la mais esbelta, menos consumo de material, tudo isso agrega valor, porém requer estudos para os revestimentos e os sistemas de vedação. Sim. Porque serão edificações que terão um trabalho diferente e se as alvenarias, os revestimentos não seguirem a mesma tendência, vão aparecer as fissurações, os desplacamentos, os descolamentos. E a tecnologia aumentou nisso também, né? Total. Para diminuir as situações. Claro. Mas aí às vezes entra o brasileiro no meio do caminho também, não é isso? Nada desmerecendo o povo brasileiro. Gente, não é isso. É que a gente é muito bom de desenvolver novas tecnologias, não é É verdade? criativo, né? A gente, Criativo, né? construímos adaptações e tudo mais. Isso. Então, às vezes, tomar muito cuidado, porque tecnologias que são feitas para A, Sim. podemos utilizar para B e não funcionar, e nós associarmos isso à deficiência da tecnologia, não necessariamente. A aplicação ela é importante também no processo. E como é que foi essa história da piscina? Você pode dar um detalhe maior para mim? Pra Posso. gente, aliás? Claro, é um estudo novo, né? E existe a piscina adulto infantil, porém eles querem retirar a piscina infantil e fazer um acréscimo da adulto. Então, uma área onde a gente já tem um comportamento estrutural lá, está trabalhando, né, a estrutura, será feita um acréscimo com 1,20 m de profundidade da piscina adulta. Então, se pegar 1 metro quadrado, né, 1 metro cúbico, eu já vou ter 1,2 kgF por metro quadrado, ou 1,2 toneladas, mais o peso próprio, mais pessoa em cima. Então, tudo isso eu vou mudar o comportamento da estrutura naquela região. Então, eu preciso estudar a estrutura antiga, que vai continuar lá, com a nova. Vou mudar os esforços, vai gerar torção, vou ter que fazer engastamento, reforço, adequar. Então é bem detalhado assim, no ponto de vista técnico e de projeto. Você falou que era na praia isso, né? Era Em Riviera, né? E era sob laje ou era direto no piso, direto na terra? No nível térreo, mas tem um subsolo. Tem. Tá. Aí tá em análise isso. Porém, é um outro serviço corriqueiro que acontece, essa mudança de uso, que nem foi comentado. Eu tenho um imóvel que ele é residencial de esquina e hoje vai virar um dentista, vai virar um comercial. Então vou precisar pôr equipamentos. A laje que tem lá aguenta essa carga? Sim. Aí você precisa identificar quais são as estruturas, como que elas estão trabalhando. E uma coisa que recentemente, ou até antigamente, é difícil de se encontrar são os projetos estruturais. A maioria das vezes você vai fazer o trabalho, tem o projeto, ninguém tem. Então a gente parte para a parte de inspeções, levantamento cadastral, manifestações patológicas, vai para a estrutura,
porque eu estou trabalhando com uma estrutura existente. Então, ela tem aquela manutenção periódica para voltar a ter prolongamento da sua vida útil. Então, tudo isso tem que levar em consideração, não apenas mudar uma estrutura. Ah, legal. Quais são, vamos lá, putz, agora vai papo para 3 horas. Quais são as principais patologias que a gente encontra? Vamos falar de sistemas, fachadas que nós estamos aqui trabalhando? Não. Conversa é você. Basicamente nós vamos ter as fissuras, né? As fissuras, as trincas, como os principais sintomas do que está acontecendo. Tá. Fissuras e trincas, muitas vezes nós vamos ter que estudá-las porque elas são como a febre. Elas são um sintoma para algo que precisa ser estudado com maior profundidade. Pode ser algo mais simples ou algo mais complexo. Em revestimentos em fachada, desplacamento cerâmico, acontece bastante. Sim. Tá? A questão das umidades em locais que não devam estar, então infiltrações, manchas de bolores. Em revestimentos com pintura, os bolores, destacamento do revestimento, perda de brilho da pintura. Sim. Em estruturas, vamos entrar o que, Zé? Pode ser pelo caminho das fissuras também. Eu posso estar fazendo uma laje nova, porém não tomaram cuidado com a cura do concreto e houve fissuramento por retração. Ou seja, a água que faz a cura do concreto, ela evaporou antes do tempo correto e aí houve o fissuramento, que seria por retração. E não uma questão assim que trincou a laje estrutural. Ela é mais um craquelado superficial. Então isso não pode ocorrer. Seria o controle tecnológico que a gente tem que ter nas obras, né? Outra situação, por exemplo, um bloco de fundação. Ele foi lá e fissurou o bloco. É um elemento estrutural. Ele vai estar recebendo cargas enormes, transferindo para a fundação. Então eu preciso ver o porquê que ele trincou, o que aconteceu aqui, né? Então, tudo isso envolve também a cura, o tipo do concreto, vibração, né? Vibramento e cura química, enfim. A gente tem N situações para fazer o controle daquela peça estrutural e procurar sempre a excelência. É bem interessante que hoje você vê os ultrassons, né? Na mamãe, para você ver como está o bebezinho. E hoje você está vendo cirurgias feitas em crianças dentro da barriga. Alta tecnologia. Então, essa aí é o controle tecnológico que a gente faz, né? Cuidar para evitar os problemas, né? Não é verdade? Se eles acontecerem, aí precisa criar métodos de recuperação e reforço. E isso que eu comentei é manifestação patológica, patologia pura. Por quê? Pela experiência que você tem de saber aquela causa final, no primórdio ali você já faz todas as etapas para não ter esse problema futuramente, esse controle. Legal. Vocês são Ghostbusters também? Hein? Vocês são caçadores de fantasmas? Às vezes tem que caçar alguns. Ou você elimina, né? O fantasma ele aparece, é isso? Normalmente. Você pode explicar que essa brincadeira que eu estou fazendo com vocês? Nada, que isso. A questão quando você vai inspecionar, você olha a fachada. Você vai inspecionar, você já estuda previamente, que nós chamamos de sintomatologia. Tá? Então nós já temos um estudo onde qual é a manifestação, qual é o sintoma. Sim. Dentro desse sintoma, já temos uma prévia das prováveis causas e damos um nome para esse sintoma, para essa manifestação, fenômeno patológico. E aí, com isso, nós temos técnicas de inspeção para confirmar se isso de fato é esse sintoma e o porquê, a causa, porque tem causas prováveis. Nós chamamos nas fachadas de fantomes, né? Ou termoforese. Eu ouço o pessoal do Steel Frame falando de ghost, literalmente mesmo. Porque fantome e tal, porque você mapeia. Você está lá olhando, você vê os blocos. Exatamente. Se vocês observarem na vida por aí, vocês vão identificar muitas edificações pintadas, texturizadas, onde você consegue identificar áreas mais claras e áreas mais escurecidas. Por vezes você consegue identificar, então, a estrutura, você vê as áreas mais claras, as vigas e os pilares, e a mais escurecida, onde seriam as alvenarias. Em casos mais drásticos,
até você consegue enxergar os blocos. Sim. Por que isso? Nós estamos falando, se tem esse tipo de problema, é porque teve uma alta absorção de água. A absorção de água, o acúmulo disso vai criar, proliferar micro-organismos, mofos e bolores, que é essa mancha escurecida. Sim. Vai acontecer mais aonde? Aonde tem mais água. Tá. Vamos voltar. A pintura não está ali com seu prazo de vida útil adequado. Já passou do prazo, começa a perder estanqueidade. A pele está sem protetor solar. Está sem protetor solar. A chuva choveu, o vento ventou, começou então a absorver água. A base, o substrato, vai querer chupar essa água. Existe a base que chupa mais a água e a base que chupa menos água. Sim. O concreto chupa menos água. Tem menos poros pelo Sim. concreto. Então tem menos possibilidade de chupar essa água. Se chupa menos água, menos úmido, menos proliferação de fungos e bolores, mais claro fica a aparência do revestimento. E o elemento Na alvenaria, chupa mais água, fica mais úmido, prolifera mais, fica mais escurecido. E aí fica aparecendo uma visão de raio-x, você vê esses fantasmas, esses gostos, esses fantomes. E aí precisa de técnicas para identificar a causa, que tem várias prováveis causas, e aí propor uma terapia adequada. Não adianta só ir lá e pintar, né? Às vezes pode ser só a tinta, né? Precisa de tinta. Pode ser. Mas aí você vai precisar fazer uma lavagem, alguma coisa. Lavar com certeza, porque você precisa remover e matar esses bichinhos. Tá. É uma lavagem assassina. Sim. Se você não lavar e não remover esses bichinhos com sanitizante, existem vários produtos, isso, biodegradáveis, que fazem também esse trabalho, você vai aplicar uma película e o bichinho está lá dentro. Ele vai continuar crescendo. Ele vai querer sair por algum lugar, né? E aí você precisa entender, porque normalmente está associado a uma baixa espessura do revestimento e a ausência de chapisco. Sim. Porque o chapisco, aquela massa mais grossa, ela serve para regularizar a absorção da base. Se eu tenho concreto, se eu tenho alvenaria, se eu chapisco tudo, e o chapisco ele tem uma carga de cimento mais alta, eu crio uma proteção para regularizar a absorção. Evitar que o concreto puxe menos e a alvenaria puxe mais. Então vamos lá. Para a pessoa ignorante, o chapiço é a pessoa que não conhece o sistema. Ignorante é quem não conhece. Sim. Lógico. O chapiço serve para dar aquela ajustada e fazer uma ele barreira. serve para criar uma ponte de aderência entre o substrato e a argamassa, mas ele também serve para regularizar a absorção da base. Cria uma barreira que agora não tem mais essa tanta diferença entre os materiais. E aí depois que ele vem com reboque... Vem com argamassa de embolso, depois com Embolso. a aplicação de textura ou de revestimento cerâmico. Nesse caso nosso dos fantomes, a textura ou a pintura. Eu vejo agora... quando eu estava nas obras, ainda nas obras, eu via muito aquela história da monocapa. Sim. O pessoal pega o bloco e já joga aquilo em cima. Eu não sei se aquilo é correto ou é uma... É eficiente. É eficiente. Correto. Tem técnicas para isso, tem produtos especiais para isso. Normalmente é mais utilizado em alvenaria estrutural, em razão da alvenaria estrutural ter uma maior preocupação Sim. com prumo, com alinhamento. Então eu consigo, com uma camada só, mais reduzida, já revestir a fachada. Tá. Porém, eu vou ter que ter cuidados diferentes. Porque ela tem uma menor barreira para absorção e estanqueidade. Sim. Eu preciso usar materiais para repelir essa água. A própria monocapa, muitas já têm esse produto incorporado, mas eu vou precisar de uma manutenção para aplicação de hidrorrepelente. Ou senão você vai ter que... Não é nem um primer por trás, é literalmente um impermeabilizante. Não chamamos de impermeabilizante. E eu vou até explicar por quê. Desculpa, Zé, até... É o protetor solar. O que acontece com o impermeabilizante? As pessoas falam, vou resolver o problema impermeabilizando a fachada. Sim. Cuidado. A fachada, ela precisa... Peraí. Cuidado. Fala ali. Cuidado. Não é aconselhável, tecnicamente, impermeabilizar a fachada. O sistema de vedação composto pelo revestimento interno, pela a base, a alvenaria, o concreto e o revestimento externo, compõe o sistema de vedação vertical. Ele precisa ser estanque. A água no estado líquido, ou seja, a água no estado líquido não pode entrar de fora para dentro. Porém, ele tem que ser permeável à água no estado de vapor.
precisa respirar. Ou seja, eu aplico produtos que dão estanqueidade quanto à água líquida e permitem a saída de água em forma de vapor. Impermeabilizante lacra os poros. Não entra água e não sai vapor. Não saindo vapor, dentro da unidade vai ter condensação. Entendi. Vai ter bolores, manchas, parecendo que é uma filtração externa, mas na verdade a edificação não respirou. Igual acontece em teto de banheiro. Sim. E hoje a gente vê na construção industrializada, estão usando umas que a gente daqui a pouco está lançando também, que é a membrana hidrófuga, que ela não deixa a água entrar e deixa o vapor sair. É isso. Tá? Ou eles chamam de barreira de vapor. Perfeito. Tem N nomes, né? Exatamente. Mas é bem interessante. E uma coisa que a gente vem enxergando com o tempo. A âncora tem aquela parte de amarração de alvenarias, Sim. aquela que você liga o pilar com a vedação, a alvenaria de vedação, que serve para evitar trincas, não é isso? É mais ou menos isso? Exatamente isso. Tá. E aí a gente também tem as telas de fachada, são as telas metálicas que fazem, eu adoro falar isso, a ponte de transmissão interfaces. Sim. É bonito, né? Até ganhou um aumento toda vez que eu falo isso, tá? Que é aquela coisa que você vai fazer, literalmente, a transferência da fachada da viga ou do pilar com a alvenaria pela frente. E ali você põe uma massa que você vai deixar ela estruturada. Vamos lá. Existem dois materiais distintos Amo. num sistema de edificação com a estrutura reticulada de concreto armado. Tá. A estrutura pilar, viga e laje, ela tem um comportamento. Aí você fecha o vão com uma alvenaria, blocos cerâmicos Sim. ou próprio de concreto. Outro comportamento. São dois materiais diferentes. Distintos, né, Zé? Nesse processo, cada vez mais as construções estão mais esbeltas, ou seja, a relação altura com largura estão mais esbeltas. Sim, que é necessário. Sim. E com as estruturas também mais esbeltas, menos pilares, dimensões menores, pelo refino do cálculo. Sim. Então são edificações que têm o seu trabalho, movimenta mais. Vamos lá. Vou colocar então ali uma alvenaria. Vai ter movimentação térmica, movimentação higroscópica, de todo o material. O que eu tento evitar então? Vou reforçar as ligações, as interfaces. Tem o pilar, tem a alvenaria. Converso com a âncora, me traz a solução das telas, que vai fazer essa ponte de ligação, esse travamento, Válvula. fixação à pólvora, todo o Gás. sistema de fixação da alvenaria com o pilar. Ok. Feito isso, resolvi? Não. Minimizei. Depois disso, o que vai acontecer? Quando se movimentar, qual que é a área que vai receber tensão para ser dissipada? Na interface. Sim. Por fora, o que eu vou colocar? Um revestimento. Esse revestimento vai cobrir e vai esconder essa interface. Eu tenho dois caminhos para isso, Haroldo. Ou eu libero o movimento, abro uma junta, Deixa ela aparente lá. deixa lá aparente, Selante. coloco um selante para não entrar água e vida que segue. Sim. Esteticamente e até financeiramente fica difícil. É. Porque o selante, quanto menos, manutenção. Manutenção é difícil. Mas eu posso fazer isso. Hoje você tem selantes muito bons, a gente até tem. Espetaculares. Mas naquele manutenção. tempo era poliuretano, PU. O PU, que hoje você chama tudo de PU. Mas o PU era de poliuretano. Eu adorei quando você fala que o vento venta, a chuva chove. Aí, E o selante tinha medo de sol. você tinha... Sim, desempenho e durabilidade. Tinha uma durabilidade mais reduzida. Sim. Mas assim, não quero pôr junta. Vou colocar o revestimento argamassado em tudo. Sim. Eu já sei que ali é uma zona mais frágil. O que eu faço então? Eu reforço o emboço. Sim. Coloco uma tela metálica eletrossoldada, 25 por 25, feed 1.24, com uma galvanização adequada, prevista em norma, a 13755, 25 centímetros para cada lado. Tem, tá? Então chama lá, ó, tela âncora, coloca no eixo 25 para cada lado no emboço. Ou seja, quando isso acontecer, uma fissura, vejam bem, não evita de fissurar. Porque a tensão, se acontecer, ela vai ter que ser aliviada. O que a gente faz então?
troca uma fissura grande, única, por microfissuras. Porque a tela vai trabalhar e ela vai dissipar essas tensões. Sim. E essas microfissuras não vão ser suficientes para prejudicar o revestimento e para entrar água. Mas é um sistema. E a tela é muito boa. Da âncora, então, precisa ser colocada na posição certa. Não pode ser encostada no chapisco. Não pode. Ela tem que estar no um terço ali, um pouco no centro ali, um pouquinho ali no emboço. Me pergunta, né? Os nossos vendedores, porque olha, vai sair um corte dessa sua conversa que eu não vou precisar mais explicar para ninguém o que é tela de fachada na âncora. E aonde vai? Sim, porque você vai lá, você faz a massa, coloca lá e vem com a tela e... É assim que eu gosto. Existem alguns métodos. Tem método que o pessoal põe uma fita de polipropileno, de plástico, não sei qual é o pileno que é, e aí ele põe, tira embaixo, Fixa. Tira em cima, deixa uma barriguinha, aí ele vem e argamassa ali. Vou explicar os motivos. Tá? Tem esse tipo de fixação prevista em norma, porém, é para os casos do revestimento passar de 5 centímetros. Sim. A norma traz que os revestimentos de argamassa mínimo de 2, máximo de 8. Nossa, é muito. Porém, acima... Acho que eu já vi mais, hein? Enfim. Acima de 8 não está prescrito em norma, cabe a projeto de fachada, o projetista assegurar o que tem que ser feito. Até 8, de 5 a 8, já tem técnica na norma. Sim. Você tem que pegar uma tela, mas aí você tem que ancorar a tela na estrutura e reforçar o emboço. Aí você precisa atirar, colocar o fica-pino, o pino, fixação. Que a gente teve no seu podcast. Exato. Que você me perguntou. Então você faz esse trabalho. Agora, quando é menos que 5, tá ali entre os 2 e 5, é salutar que se reforce as interfaces e os cantos das janelas. A janela está aqui, você reforça o canto. Há quem fixa a tela, porque ela é difícil às vezes de trabalhar e tudo mais. Eu trago muita ressalva, porque depois que você aplicar a massa, ela pode criar vazios e a massa não entrar por trás adequadamente. Entendi. A pessoa, não é porque ela não quer, mas porque na hora que ela vai espatular... Não é tão fácil. Não é tão fácil ela ficar controlando para aquela massa entrar lá atrás. Então o que a gente traz? Chapiscou? Curou o chapisco? Aprovou o chapisco? Tá aprovado? Uma cheia de massa, pega a tela e faz aquele... para sair. O mesmo barulho que eu. É isso, mais didático impossível. Saiu, a tela ficou lá, você continua fazendo o seu trabalho. Você garante que tá bem aderido o emboço na base e que a tela está incorporado. Ele precisa reforçar o emboço. Eu vou dar um tiro no meu pé agora, mas eu preciso saber com um mestre. Com pólvora, com finca-pino. Vai ser com ferramenta a gás. A gás. Tá? Porque ela é mais rápida e deve ser mais eficiente. Maior, e dói menos. Tá né? tudo certo. A gente está vendendo muito a nossa tela, chama-se Ancortrat, código TTR 150, que é usada para base coat. Eu tenho clientes usando nas construções convencionais, que é uma tela que tem uma trama até bem menor que o 25 por 25. E funciona. Tem que tomar alguns tipos de cuidado. Vamos lá. Hoje Pode ser usado, então. Hoje a gente trabalha com fibra de vidro. É uma tela de fibra de vidro. Tela de fibra de vidro. Não é plástico, fibra de vidro. Ela pode sim ser utilizada, só tomar algum cuidado por causa das tramas em relação a essa incorporação do material de embolso. É isso que eu ia te pedir, porque hoje a gente tem uma trama pequena. Isso. E até estou pensando junto. Porque aí ela pode, tem que ser feita isso, porque ela pode criar uma separação de dois embolsos e não incorporar no embolso. Justamente. Eu sei que hoje os embolsos estão muito mais, não vou falar delicados, mas eles são muito mais finos, são muito mais bem trabalhados, bem ali, rebuscados. Né? Você tem as usinas de fachada, de argamassa. E estamos pensando até ir mais para frente, trazer alguma coisa com uma trama maior, alguma coisa como 10 por 10. Há quem tem esse tipo de utilização e vai muito de tudo. Eu sempre trago, Zé, os 3 P's. Sim. Pessoas, processos e produtos. Sim. A escolha do produto, muitas vezes, é em função do tipo de pessoa que você tem, o treinamento que você tem, a capacidade, a experiência. Você tem uma equipe que é super experiente com a tela metálica,
Tá tudo certo. Bora, vamos lá. De repente, o tipo do pessoal já tem mais acostumado com outro tipo de material, você vai adaptando tecnicamente, desde que esteja de acordo com as normas técnicas, boas práticas e os fabricantes. E aí você tem que delimitar os processos adequados, pessoas, processos e produtos. Qual o processo? Talvez precise organizar o tipo do processo. Eu sou super a favor da inovação, desde que seja organizada, seja trabalhada como uma junta médica, uma Sim. junta técnica, e sejam utilizados os critérios de testes, de ensaios. Eu acho interessante, a gente fala da tela de amarração de alvenaria, que é uma tecnologia brasileira, né? Que legal. Sabe? Depois eu passo, eu nunca lembro o nome dos dois professores e mestres que fizeram isso, mas é muito interessante ele dar todos os detalhes, um passo a passo, que brasileiro quando inventa bem direito também, não é só daquela maneira. Porque antes, e não é do nosso tempo, pelo menos do seu, que era o ferro cabelo, né? Norma técnica NBR 8545 de 1984. Essa norma ainda está vigente. Tá, Ou pode seja, ser usado, né? a tela não está em norma. Sim. Tá? Ainda. É uma norma que precisa muito Mas ser ela revisada. precisa ser revisada, porque é uma realidade. Por isso que eu trago normas técnicas, boas práticas e especificações dos fabricantes. E eu já vi coisa, eu posso até te dar um processo que eu acho. Fitas perfuradas para suspensão de material elétrico, tubulação, Sim. conduítes, essas coisas. Um dia eu chego numa obra, ele cortava pedaços de fita, tiro no pilar, fixação no pilar. Era tiro, não era nem fixação. E deitava aquela fita. Eu falava, será que isso funciona, gente? É larga e tudo mais, mas Não se tem... é um processo... É gambiarra. Não dá, eu não tenho outra coisa para conversar. E aí você condena, porque eu condeno quando a gente vê meus profissionais, os nossos profissionais da âncora, da engenharia de campo, eles condenam isso, porque se der um problema, a culpa é de quem? Claro. É da âncora. Nunca é do fabricante, é do fabricante. Nunca é do instalador, do incorporador. Sempre não. um tenta passar pro outro, né, Zé? Sim. E isso é uma coisa que vocês devem ver toda hora. Vocês fazem perícias, inclusive, para esse tipo de situação, Claro. não é? A experimentação é algo válido, como experimentação. Sim. E aí sim, para alguém desenvolver essa tela brasileira, Sim. muito legal, houve experimentação. Mas aí você faz em ambiente controlado, em laboratório, em obras menores, ambientes controlados para você testar e até você ir crescendo, adaptando e aí especificando. Nós estamos até desenhando um teste para a tela. Você não conhece o nosso laboratório, né? Vou conhecer. Você sabe que a âncora tem um único laboratório acreditado pelo Inmetro para fixação no Brasil inteiro. Tá? Então é bem legal. Tanto que a hora que você quiser inventar alguma coisa, Haroldo, esses dias eu estava fazendo teste de bucha em paredes de EPS, de isopor, com revestimento, um pequeno revestimento de gesso com fibra de vidro. Na verdade, eu tenho uma história muito bonita com a âncora. Eu tenho um carinho muito grande com a âncora e o trabalho que vocês fazem é incrível. Em 2015, 2016, eu participei de várias obras que eu utilizei a âncora e fui muito bem atendido. Desenvolvemos, fabricamos especificamente na medida, com ensaios, com tudo mais. É porque a gente tem fábrica. Isso é muito legal, que a gente tem a fábrica e a gente produz o que você quiser. Eu já vendi na época que eu era comercial, eu cheguei a vender pequenos fixadores com 4 metros de comprimento, com 5 polegadas de diâmetro. O mercado tem que se aproximar, né? Feiras como essa são importantes para a gente ativar o relacionamento. Sim. Não tem jeito, ninguém sabe tudo a todo momento. O mercado técnico precisa ter os fabricantes por perto, porque vocês que detêm a tecnologia, o poder de investimento, os laboratórios, as inovações partem da indústria. Mas só vai partir da indústria quando o mercado trouxer as informações, as dores, as necessidades. E aí a gente cresce junto. E a gente está aqui por causa de um evento, foi o Conafix, né? E não foi chamar o Zé me chamou, sabe? Foi muito legal isso, porque a gente vai o tempo todo fazendo essas coisas e a gente ouve o mercado. Tá? E aqui nem você fala, às vezes uma fita para amarrar uma alvenaria não vai funcionar, mas uma tela de fibra de vidro para fazer uma proteção, um base coat numa alvenaria convencional vai funcionar super bem também. Sim.
Putz, eu falei de Base Coat. E eu sei que você vai estar no Enix. O Enix, Eu não sei se isso vai antes ou depois. Tá bom. Mas Ou eu já fui, ou eu já vou, ou eu tô. vai que é hoje, não é verdade? Fica prestando atenção nisso. E você vai estar falando, acredito que você não vai estar falando de construção e sim de patologias nesse sistema construtivo. Vou falar no universo do steel frame e nas semelhanças e diferenças com o sistema de vedação tradicional. Sim. Eu te falo uma coisa, eu sou fã de tudo. Eu quero, para mim, né? Tem alvenarias bem feitas, são importantes, outros processos construtivos também. Eu não gosto de coisa ruim. E uma coisa que eu estou vivendo muito essa coisa da construção industrializada e um trauma que todos esses profissionais que mexem com isso é uma frase que o profissional convencional fala: acerta na massa, que é um risco, né? E quando acerta na massa, pode acontecer. Erra em algumas outras coisas. Você falou de 2 a 5 ou até... É 8. 8. Desde que seja reforçado, aí vira um embolso armado, né? Tá. Eu já teve condição de obras, em obras boas, onde a regularização foi tão grande que eu não escrevi isso, mas eu falei, já que o senhor está fazendo assim, por favor, ponha 3 camadas de tela, porque o cara estava regularizando 14 centímetros. Eu chamo de embolso de vedação. Sim. Ele tinha 2 paredes. Aí o bloco tem 9 e o embolso tem 14. Isso. E ao longo da parede de uma edificação, 30, 50, 100 metros de altura, como é que você consegue visualizar esses 15 centímetros? Fica imperceptível. Por isso que quando você está ali, vamos ver, né, cara a cara ali, você consegue identificar e você fala que é absurdo. 15 centímetros, passou dos 8, tá o dobro, como pode, né? Mas acontece. Eu já tive condição de fachadas de granito, que a gente tem as ferragens de fachada de granito, diferenças de 40 centímetros e 22 andares. Quer dizer, não era em todas as faces do prédio, mas lá embaixo 0, não conseguia colocar o fixagran, e lá embaixo 40 centímetros. Quer dizer, será que alguém errou alguma coisa? Improvável. Tá? Hoje você tem laser, você tem luz, você tem satélite, GPS, né? Mas somos pessoas, né? E nós precisamos cada vez mais crescer aprendendo, construindo, sabe? Ninguém está livre, de errar, de criar. Por isso que uma construção não se faz sozinho, se faz em equipe, se faz se reciclando, aprendendo, entendendo. E quando aparecem os problemas, para todos até hoje, eu sempre vim encontrar solução. Sim. Soluções mais tecnológicas, soluções mais diferentes. Nós já utilizamos steel frame para recuperar a fachada. Eu imagino. Entendeu? E o ponto forte disso foram as fixações. Sim. As fixações que permitem muitas das nossas liberdades poéticas, técnicas, para resolver problemas diferentes das construções. E até fazer um botox, né? Exatamente. Olha, a gente está lançando agora, está chegando essa semana, uma nova espuma, que não é espuma expansiva, é espuma adesiva. Olha só. Porque o mercado pede muito a união. Colocar o drywall junto à parede de alvenaria. Sim. 2 materiais distintos. 2 materiais distintos. Como você fazia? Perfil de drywall, funciona super bem. Sim. Parafuso, bucha e tudo mais. Cuidado, parafuso e bucha, gente. Ou, se for o caso para concreto, fixação a pólvora ou a gás. Ou parafuso e bucha também. Não um negócio que eu vou te falar daqui a pouco. Mas hoje você pode colar. Então nós temos adesivos em formato selantes e também de espuma. E eu vou te contar uma coisa. Esses dias os clientes eles chegam para mim e falam assim, eles perguntam, pode? Haroldo, pode? Divisória. O drywall é uma realidade brasileira há 25 anos e é uma divisória. E o cliente fala assim, olha, eu faço assim. Ele encosta o perfil na parede e dali vai sair uma divisória e ele está parafusando com o parafuso de drywall sobre o reboque. Ele não está pondo uma bucha, um parafuso com bucha, um fixador, não. Ele pega um parafuso, tá? Aí isso aí começa a tremer. Sim. E começa a dar rachaduras e a pessoa, o proprietário, vai achar ruim. Aí quando ele sabe, não, o problema é do parafuso. O parafuso está usando do jeito errado.
E eu acho que você deve ter N histórias sobre isso. Será que só Ferrari é boa? Será que uma Ferrari é boa? Ou é um bom ou é um mau carro? É um bom carro, né? Mas Pode falar depende, né? É verdade, depende daquela peça, não é? Ou depende onde eu vou usar. É. A Ferrari é ótima. É uma Mas, excelente ferramenta. mas se eu vou pro campo para fazer uma trilha, será que ele vai ser bom? Eu vou falar, esse carro não presta? O ideal é um Jeep, um off-road, ou então no mínimo um Uno, né? Porque hoje é o Uno que faz... Se pôr uma escada em cima, É. aí serve para tudo. Sim. Mesma coisa, o parafuso é excelente, mas você tem que respeitar a base na qual você vai colocar aquele parafuso. Justamente. Você vai colocar um adesivo, uma espuma adesiva, excelente. É. Mas tem que tomar muito cuidado com a base. Sim. Senão daqui a pouco o pessoal tá colocando espuma adesiva, base cheia de pó, numa base com uma pintura que não foi bem aplicada, vai aderir muito bem na pintura, no pó. Então, é complexo, sim, mas por isso que tem mais de 1000 normas técnicas, por isso que tem uma FEICOM com não sei quantos estandes, por isso que a âncora tem essa estrutura toda, por isso que tem podcast, a Dá com Pau, Serba Geladeira tem um podcast hoje em dia já falando com você, porque é complexo. Sim. Só que se nós estudarmos, e não dá para estudar tudo, por isso que eu estudo muito mais fachadas, o Zé estuda muito mais estrutura. E eu trouxe esse dia pro podcast, o grande Ivan Cavaleiro, que ele estuda muito argamassa. E aí tem alguém que estuda areia. E a gente vai juntando os super especialistas para trazer soluções. Você estuda muito fixação. Sim. Então, assim, eu não preciso estudar completamente fixação. Eu preciso entender o geral, porque eu trago você para perto e trago as soluções âncoras para perto de mim. A gente tá junto, né? Então não preciso inventar. Eu vou pensar em colocar o parafuso em tal lugar. Vocês já estudaram isso, já trabalharam, tem N soluções. Pô, use o que já está especificado. É verdade. Não inventa, porque no custo global não vai ser uma bucha, um parafuso novo que vai te atrapalhar. Olha, e é verdade, sabe? E quanto Tem cara que custa pensa um assim, problema construtivo? uma patologia. Quanto custa uma patologia? Tá? Fica andando um dia inteiro com um sapato mais alto, outro mais baixo. E a sua coluna, como é que fica no outro dia? Exatamente. Não é verdade? Então é muito assim. Olha, eu fico muito preocupado quando acontecem situações. Pode, Haroldo? Eu falo, não pode. Quando alguém pergunta pra você, pode, Haroldo, você já sabe que não pode. Eu sei Porque que se não estão pode. perguntando, Ele tá querendo que eu avalize. Não, ele já tem, ele quer confirmar. vai que, né? Vai que vem um sim. Não, assim, e hoje é um risco muito grande, porque, que nem você falou, é um dos tripés ali. Todo mundo tem advogado, Olha, né? você pega a construção hoje no Brasil, está cada vez mais organizada e eu sou defensor da nossa geração, estamos cada vez mais evoluindo, temos sim que melhorar muito. O boom das construções faz com que os cronogramas fiquem cada vez mais ajustados e apertados, aí que vem os revestimentos não aderidos cada vez mais crescendo, porque se o revestimento é aderido, requer tempos de cura, requer tempos de aplicação, preparação. Se eu preciso de agilidade, os não aderidos, as fachadas não aderidas, os sistemas de vedação, construção a seco, que só são viáveis pelos sistemas de fixação, crescem. Sim. O que eu não posso é querer... Se eu preciso diminuir o prazo de obra, talvez eu tenha que mudar o método construtivo, o sistema construtivo. Ok. Eu organizo tudo isso. A construção está cada vez mais organizada, mas ainda tem muitos problemas. Vamos melhorar cada vez mais, vamos atuar cada vez mais, vamos nos apoiar cada vez mais. A gente construindo essa rede de aprendizado, eu tenho plena convicção de que a nossa construção vai melhorar. Sim. A gente planeja ter um mundo melhor, não é verdade? Vai. Mas tem a norma de desempenho. Sim. A NBR 15575. As edificações habitacionais brasileiras, desde 2013, precisam seguir essa grande norma-mãe. Ela traz requisitos de desempenho. Aí, meus amigos, não importa se a tua parede é de bloco, é de steel frame, é de gesso, é de espuma, se atende às Datex ou se tem norma técnica, podem ser usadas desde que atenda ao desempenho. Atender o desempenho vai estar adequado. Então nós estamos trabalhando hoje não só pela regra
do pode ou não pode. Sim. Nós temos que pensar em desempenho, porque se não atingir o desempenho mínimo, o que vai acontecer? Nós seremos acionados a resolver. Sim. E o que eu ia te falar, e o pessoal fala assim, manda WhatsApp, Haroldo, pode? Responde aqui. Eu falo, aqui? Me liga. E isso que ainda tenho muito cuidado para falar, porque qualquer coisa que você falar hoje, você está respondendo. A gente tem uma sociedade que pode promover esse tipo de confusão e às vezes é a falta de entendimento. Comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que o outro entende. É verdade. Então, muitas vezes, nós precisamos ter muita clareza em como se comunicar. Se a pessoa não entendeu, a culpa foi minha, né? Até eu peço, quando tem que dar alguma situação mais profunda, eu prefiro o e-mail. Porque o WhatsApp é uma comunicação mais rápida. Às vezes, uma vírgula mal colocada, uma redução. No sinal, você parou no acostamento e vai escrever, né? Ninguém usa o WhatsApp na mão dirigindo, não. Não. Mas você me falou uma coisa, eu vou só fazer um comentário. Essa moça, essa tal de Datec, tá deixando a gente melhor também. Porque tem até os parafusos estão entrando nessa conversa. Vai travando. Vai. Quer inovar? Vamos, tem um caminho. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Olha, eu me sinto prestigiado e a Âncora também por ter 2 mestres aqui. E falando em mestre, eu vou pedir para você fazer a frase que você quiser, sobre o que você quiser, a partir do momento, isso vale para os dois, a partir do momento que eu falar uma coisa, tá bom? Então é assim. Felipe, fala aí, mestre. Bebam mais água. Tá bom. Não, vou falar mais, mas eu queria deixar esse recado porque é importante, né? Bebam mais água. Cooperar é melhor que competir. A construção civil vai crescer quando todos nós, cada vez mais, cooperarmos uns com os outros na construção do conhecimento, dos relacionamentos, vivendo aquilo que a gente ama e cuidando das edificações. Então, estamos aí à disposição. Muito obrigado pelo carinho de todos. Chama o Zé Luiz. Zé Luiz, fala aí, mestre. Pessoal, cuidem mais da saúde. A saúde é longevidade da vida. Então, cuidem de vocês como das edificações com carinho para a gente seguir muito à frente. Eu ia chamar vocês de meninos, porque eu sou mais velho. Eu agradeço. Mas, meninos, depois dessa aula de anatomia, tá? Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês. Obrigado, meninos. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Olha, vamos fazer mais vezes, tá? E para você que curtiu essa conversa, não perca o próximo episódio do podcast Fala aí, Mestre, tá? O podcast da Âncora. Até a próxima, queridos. Tchau! Vamos que vamos!